TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez, do sistema MPA de comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo e que você que está em casa agora possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco vai aparecer aí o nosso contato do WhatsApp. Lembrando para você que nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025, faz muito calor em Divinópolis hoje. Esse mês já é um mês de mudança da estação. Nós teremos perto aí do dia 21, 22 a mudança para o outono. Mas mesmo assim ainda vamos viver alguns dias quentes. Agora há pouco em Divinópolis ameaçou uma pequena chuva, pelo menos aqui na região do bairro Cidil. Mas pelo visto não foi muito adiante. Todo mundo sedento aí, aguardando ainda nesse restante de março, algo com relação à chuva, até mesmo para baixar um pouco a temperatura. E sem perda de tempo, nesta terça-feira eu vou apresentar agora a minha convidada desta noite, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a implantodontista, a doutora Renata Faria. Ela vai participar conosco aqui do programa nesta terça-feira. Boa noite, doutora Renata. Prazer recebê-la aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Em nome aqui da direção da TV Candidez, a gente já quer aqui aproveitar e agradecer aqui a presença da implantodontista, a doutora Renata Faria, que vai nos ajudar a fazer o programa. O Alif já colocou aí o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a questão da reabilitação oral e também do implante dentário. E, é claro, sobre outros temas relacionados a essas questões que nós vamos abordar aqui. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, doutora Renata, vamos falar para a gente o que consiste a questão da reabilitação oral? Então, Samuel, a reabilitação trabalha vários fatores da odontologia, na verdade, né? A pessoa normalmente chega para a gente, ela não chega com um problema só. Então, muitas das vezes a gente está falando do implante, mas a reabilitação é num todo, né? Para ter a reabilitação estética, a gente precisa fazer um alicerce. Então, muitas das vezes a gente trabalha a ortodontia, a gente trabalha a enxertia, tanto enxerto ósseo quanto enxerto de tecido gengival, a parte dos implantes e a parte protética também. Então, assim, a gente trabalha um todo do paciente. Então, essa reabilitação trabalha visando chegar naquele sorriso final que o paciente quer, aquele sorriso bonito, com toda a estrutura que tem que trabalhar por trás para poder dar a ele essa situação do sorriso bonito, trabalhando todo esse processo antes. E diante de todos esses tratamentos que você acabou de dizer agora, que compõem a questão da reabilitação oral, logo na primeira consulta, já é feita essa avaliação focando essa necessidade do cliente, do paciente? Ah, sim. O paciente chega para a gente normalmente, ele sempre chega com a queixa do que ele quer, entendeu? Ele chega e fala assim, eu quero isso. Então, o que a gente faz? A gente senta e avalia ele como um todo. Normalmente é avaliada a condição de saúde geral do paciente,
Se é um paciente mais jovem, se é um paciente mais velho, condição de saúde no geral, a condição de saúde bucal dele, né? E aí a gente pede os exames, pede tudo que precisa fazer para poder sentar e ter para ele esse planejamento. E diante de todos esses temas que você falou agora para a gente logo no começo dessa entrevista, qual que seria a principal demanda por parte do paciente e que muitas das vezes o profissional da odontologia vê um pouco diferente daquilo que ele quer? Às vezes, como você falou, ele chega com uma demanda, mas às vezes podem até ter outras demandas mais importantes. O paciente chega e quer o sorriso bonito. É a demanda dele, eu quero o sorriso bonito, né? E aí a gente vai avaliar um todo. A gente tem paciente que chega que você consegue resolver o problema dele com clareamento e às vezes algum detalhezinho estético. E tem um paciente que fica com a gente tempos para poder estar chegando no que precisa. Vai dar carga que ele carrega da vida inteira, né? Do processo odontológico. Tem gente que tem muito medo, perde dente por medo. Teve gente que sofreu acidente. Tem gente que já nasce sem os dentes. Os dentes já não formam na cavidade bucal. Então, assim, cada um tem um processo e cada paciente é avaliado dentro do processo dele para a gente chegar no que ele precisa. Eu não sei se ainda está valendo, mas até algum tempo atrás surgiu aí uma onda de que todo mundo tinha que colocar, não é nem a questão do clareamento, é muito mais a questão do clareamento, né? Colocar facetas de porcelana e nem sempre isso vai ser possível, dependendo do paciente. Já aconteceu casos, por exemplo, da pessoa querer dentes muito claros e até uma intervenção maior por parte do profissional e isso não ser possível devido a alguma questão pessoal? Então, essa questão tem muito do outro querer aquilo que todo mundo está fazendo, né, Samuel? Não é para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo a lente. Não é nem questão de não ser para todo mundo. Você pode estar fazendo. Tem casos que não tem indicação. Então, a gente trabalha com indicação. Então, às vezes, você vê assim, tem muito modismo. A gente tem que trabalhar... Eu acho que você falou a palavra muito certa, a questão do modismo, né? Que um vai acompanhando o outro. Ele fez, eu também quero fazer. E nem sempre aquele sorriso tão branco é um sorriso bonito, sabe? Então, a gente tem que trabalhar o que combina, sabe? Você tem que trabalhar a beleza do paciente, tem beleza em tanta coisa. Você pode pegar ali, às vezes, um detalhezinho, um ajuste que você faz numa resina, que o sorriso fica bonito, não tem necessidade de você cortar um dente com uma porcelana. Tem casos que a indicação é a porcelana, outra coisa não vai ficar legal, sabe? Então, é igual eu te falo, cada paciente tem sua indicação. As facetas de porcelana são muito bonitas, sim, quando bem indicada. Tem casos que não tem necessidade, às vezes um clareamento para um paciente e pequenos ajustes já deixam o sorriso lindo. Aonde entra a ortodontia, né? Que a gente trabalha aquela ortodontia no paciente, alinha os dentes do paciente, faz um clareamento, faz pequenos ajustes e fica maravilhoso. E tem casos de pacientes que têm muita reabilitação mesmo de resina, que já está escurecido, os dentes não ficam legais, você não consegue chegar numa cor, aí a porcelana é muito bem indicada. E quanto tempo dura, em média, um tratamento de uma questão da reabilitação oral? O tempo que a gente gasta para fazer ou quanto tempo que ela vai durar depois? O tempo de tratamento e o tempo dessa durabilidade também, futuro. É possível um profissional da odontologia passar aí esse tempo dessa durabilidade? Não, o tempo de durabilidade vai muito do cuidado que a pessoa tem. Ou seja, a participação do paciente é importantíssima meio a depois. meio. Não vou te falar nem meio a meio, muito mais dele, né? Vai depender muito mais do que ele come, dos hábitos dele mesmo, do hábito de fumo, vape. Tem uns vape também, né? Que é uma coisa assim que o pessoal tem usado muito, que faz muito mal para a saúde. E tem gerado muita polêmica também, né? Faz muito mal, então não devia usar, e ele causa uma secura na boca, causa muitas coisas, mas não é a questão do que a gente está falando agora. A durabilidade vai muito... A porcelana costuma durar mais do que a resina, mas, por exemplo, essa semana apareceu um paciente para a gente poder estar ajustando uma faceta de resina que eu fiz para ele há 15 anos atrás. Então, estava perfeito, mas ele conseguiu quebrar uma beiradinha dessa faceta de resina que durou 15 anos. E as outras estão lá em perfeito estado. Então, assim, a gente faz uma limpeza, faz um polimento e ela continua bonita. Então, depende muito da técnica que é feita.
A porcelana dura muito, tenho pacientes que têm mais de 20 anos que têm porcelana na boca. Então, assim, vai muito do cuidado que o paciente tem. Seria a minha pergunta agora, sobre a questão dos cuidados, né? Não basta apenas você escolher um bom profissional da odontologia, você receber ali um material de muita qualidade, sendo que esse paciente não vai ter cuidado, né? Se ele não tiver o Eu cuidado vejo que os necessário. dentistas falam muito na questão do cuidado de morder os ossinhos, né? Principalmente de frango, de galinha. Você também passa essa recomendação aí? Passo. Eu falo com o paciente que o torresmo é meu maior aliado. Torresmo, bala puxenta, pirulito, tem umas coisas que a gente tem que evitar. É bom, né? Olha só, eu vou ter que finalizar esse primeiro bloco, mas antes eu quero te fazer aqui uma pergunta de um telespectadora. Olá, Samuel, boa noite, aqui é Cleide, moro no bairro Quintino, gostaria de saber da doutora Renata sobre a questão do clareamento. Qual que seria o mais indicado, o caseiro ou feito no consultório? Parabéns pelo programa. Obrigado a todos do bairro Quintino. Cleide, e a doutora Renata vai te responder. Então, Cleide, é o seguinte, eu não falo qual que é o melhor clareamento. O clareamento melhor é aquele que a gente consegue estar fazendo. A gente passa o clareamento caseiro, tem gente que guarda na gaveta. Não adianta, né? Porque tem gente que não tem disciplina para usar. Então, o clareamento caseiro clareia, o do consultório clareia. Eu, normalmente, faço do consultório e passo para o paciente algumas sessões para ele fazer em casa, para ter o complemento. Então, assim, os dois resolvem. O paciente tem disciplina para fazer em casa, o clareamento fica muito bom. O paciente não tem essa disciplina, vai fazer com a gente no consultório. Vou pedir ele algumas sessões em casa para a gente poder complementar um pouco mais, que quando ele faz o caseiro ele usa mais sessões, mas todos os dois resolvem. E para finalizar agora, e finalizando esse bloco de verdade, viu, Aleph? Tem um determinado tempo de espera quando você termina um tratamento do clareamento, já que nós pegando o gancho agora dessa última pergunta, para iniciar um outro tratamento? Isso é de 6 em 6 meses, de ano em ano, de 2 em 2 anos. Na sua opinião, como é que seria esse tempo que teria que ser dado? Para fazer outro clareamento? Isso, porque às vezes a pessoa fica um pouco viciada, né? Já termina um clareamento e quer fazer um outro. Eu estou um pouquinho afônica aqui. Tranquilo. Olha, não tem esse tempo certo, não, tá? O paciente vicia mesmo, ele acha que o dente está sempre escuro. Meu dente escureceu de novo. Então, assim, eu não sei te falar exatamente, de 6 em 6 meses você vai voltar, de ano em ano você vai voltar, não. Vai depender da situação, sabe? Mas tem gente que vem e faz, às vezes, uma vez no ano, uma vez a cada 3 anos. Eu recomendo esperar. Tá clarinho ali, o dente está bonito, não ficar fazendo isso. Tem gente que acha, antes, quando vendia na dental, o pessoal pegava a moldeira e fala assim, vou fazer agora, resolvi, vou fazer. Não é interessante. Então, vai da demanda, de acordo com o que a gente prevê dentro do consultório para poder estar fazendo. Legal, para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, com muito prazer nós estamos recebendo hoje a doutora Renata Faria, da RF Odontologia. Nós estamos falando sobre a questão da reabilitação oral. No próximo bloco nós vamos abordar sobre a questão do implante dentário e as dúvidas que sempre surgem. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância.
Muito bem, nós estamos de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez, no dia 25 de março, na última terça-feira do mês. Eu vou ter o prazer de receber aqui o Dr. Cícero Gonzaga. O Alisson dá uma foto dele para a gente, ele é médico oncologista da Oncologia. Março agora a gente fala da questão do março do mês azul marinho, que remete à questão da prevenção do câncer coloretal. Você, portanto, vai ter informações importantes atualizadas do médico Cícero Gonzaga. Um abraço para a Thalita, para toda a equipe da Oncologia. Na próxima terça-feira vai ser dia 18. Quem vai estar conosco de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez é um dos grandes nomes da cirurgia vascular de nossa cidade. Doutor Alexandre Nonato. Estive com o doutor Alexandre Nonato na inauguração aqui do ABC Plus. Foi um evento muito marcante e ele confirmou, portanto, que vai estar conosco, trazendo novidades. Existem muitas perguntas sobre a questão do lipedema e esse é um dos temas que nós vamos abordar na próxima terça-feira, dia 18, ao vivo, aqui no estúdio da TV Candidez. O Ali vai colocar para a gente aí um vídeo. Eu quero mandar aqui um grande abraço para toda a equipe do Café Evoluto aqui na cidade de Divinópolis. O Café Evoluto está presente aqui em vários supermercados, trazendo qualidade, cultivado por mais de 20 mil famílias da região de Guaxupé, sul de Minas Gerais. Uma paixão com cuidado com cada detalhe. Quero mandar aqui um grande abraço para o Elton, que é o supervisor. Quero mandar um abraço para o Márcio Marchiori e para toda a equipe do Café Evoluto, seja o prêmio, seja o tradicional, o extra forte, como esse também especial. Na próxima semana a gente vai voltar e vai trazer aqui mais detalhes do Café Evoluto. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos recentemente uma entrevista com a dermatologista a doutora Ellen Rose. Foi uma entrevista pontual, onde ela destacou principalmente a questão do tratamento do câncer de pele. Quem esteve conosco também foi a psicóloga Thalita Castro, que trouxe informações importantes. Sobre a questão do transplante capilar, nós recebemos aqui o Dr. Tomás Duca, uma outra entrevista pontual, ele que atende em Divinópolis, também em São Paulo. E no quesito da cirurgia plástica, outra entrevista que eu chamo a atenção é com o cirurgião plástico, Dr. Sérgio Mourão. Obrigado aí ao Aleph e toda a equipe. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo a implantodontista doutora Renata Faria. Nós estamos falando sobre a questão da reabilitação oral e vamos abordar também sobre a questão do implante dentário. Doutora Renata, nesse bloco eu sempre gosto de contar aqui um pouco da história de vida da profissional que está aqui conosco aqui ao vivo. Como é que é a história de vida da Renata lá atrás, ainda estudante, já sonhava com a odontologia? E primeira pergunta, você nasceu em qual cidade? Eu sou de Divinópolis. Que legal, bacana. E de qual região de Divinópolis? Eu sou de Ermida, Santo Antônio dos Campos. Que bacana. E você tem famílias lá ainda? Sim, tem origens lá? todo mundo lá. Tem que bacana. E como é que foi a sua caminhada rumo à odontologia? Isso já era desde criança ou foi um pouco mais tarde já na sua decisão aí pela escolha da graduação? Eu sempre quis a área de saúde. Minha mãe é professora, né? Meu pai era funcionário público. Eu não queria ser professora, não. Eu queria a área de saúde. Sempre quis e a gente precisava estudar na faculdade federal, né? Porque na época que a gente estudava não tinha essa facilidade que se tem hoje. Eu falo facilidade, nem tanto, né? Tem tanta gente que rala muito com essa questão dos vestibulares. Mas hoje a gente tem mais possibilidade com essas escolas particulares. E eu acabei passando no vestibular de odontologia, eu queria uma área de saúde, passei na faculdade de odontologia, estudei na Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina. Que bacana, dá um peso, né? Falar que é uma faculdade federal. A faculdade é fantástica, foi um período maravilhoso da minha vida. Eu fui para Diamantina uma pessoa, eu falo que eu voltei outra. Porque, na verdade, quando você fala Diamantina, a gente está falando ali, Diamantina está praticamente no início do Vale do Jequitinhonha. Lá já é Vale do Jequitinhonha. Tanto já é o início ali, praticamente. A faculdade lá hoje, eu acho que chama Faculdades Unidas do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Porque é uma referência quando se fala da odontologia de Diamantina. E é claro que você teve que mudar para lá, porque ela é full time, né? Não tem como você... O tempo todo e muito longe. Na época, eu ia para BH
E eu pegava um ônibus daqui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para lá. Eu saía daqui 3 horas da tarde, chegava lá meia-noite. Então, vinha de 3 em 3 meses. Por isso que eu falo que a gente vai uma pessoa e volta outra. Porque você mora em república, aí todo mundo acha que é bacana, né? Você mora com pessoas diferentes de você. Longe de você casa. Você tem que aprender a lidar com isso, né? Mas foi um período maravilhoso da minha vida. Eu aprendi muita coisa e eu tenho muita gratidão com o Diamantino e o acolhimento que eu tive lá. Tem contato com alguns colegas ainda desse tempo? Muitos. E esse ano a gente tem um encontro de 25 anos de Olha, formado. Então, vai de prata. ser muito bacana. E esse encontro vai ser... Vai ser lá em Diamantina. Diamantina, vai ser em novembro. E depois de concluída a sua graduação em Diamantina, como é que foi a sua tomada de rumo para já começar a tatear aí o campo profissional, né? Escolha de cidade. Você nunca teve dúvida que você voltaria para Divinópolis ou você chegou a pensar em traçar um outro caminho que não fosse a cidade? Voltei para casa, né? Voltei para casa e comecei a trabalhar numa clínica aqui, como todo mundo começa, né? A gente começa muito cru. Então, comecei numa clínica e tudo, tive a oportunidade, trabalhava muito o dia todo, aprendi muito também, aprendi muito com a faculdade, mas aprendi muito também depois que eu formei. E com mais ou menos uns 5 anos que eu tinha formado, eu resolvi montar meu consultório. Aí eu montei o meu consultório na casa onde eu morava. Então, a gente morava no fundo e eu montei o consultório na parte da frente, que é até hoje no mesmo lugar, só que hoje a gente não mora no fundo mais. Onde era o consultório era pequenininho na frente, hoje é clínica em todo o espaço onde que a gente morava. Então, a casa onde é o consultório foi onde eu cresci. Lembrando que fica aqui a RF Odontologia na Rua Piauí, na Rua Piauí 212. Isso. No Instagram, odontologia_RF. Isso. Não é isso? Você não tem dúvida, então, da sua escolha, né? Que você fala de uma maneira com muita satisfação da escolha da odontologia. Sim. Me realizei muito com a odontologia. Eu gosto muito, muito, muito do que eu faço. Que bacana, que legal. Lembrando que a gente está recebendo aqui no estúdio, né? A Lídia, que é secretária lá da doutora Renata Faria, e também está aqui a Carla, né, Martins, que é uma consultora aqui de toda a área da saúde, né? Os melhores profissionais são sempre assistidos aí pela Carla, que na verdade é uma consultoria, né, Carla? Toda a orientação que passa pelo atendimento, né, ao cliente, né, com tudo isso. É muito importante esse trabalho aqui da Carla, que já tem aí o reconhecimento de vários profissionais. A Carla é nosso braço direito. E como é que é o papel da Carla lá? Ele é importante mesmo? Ô, Renata, fala pra gente aqui agora, aqui ao vivo. Samuel, uma coisa que eu falo para todo mundo da área da saúde, que a gente precisa de alguém assim para ajudar a gente, sabe? A gente forma sabendo a odontologia, o médico aprende a medicina, mas a gente não aprende a fazer a gestão do nosso negócio. E a gestão completa de tudo, né? Assim, é completa, né? É completa e assim, a gente aprende a gente aprende a lidar com o funcionário, né? A gente tem os colaboradores, não é funcionário não, né? Os nossos colaboradores que trabalham conosco, da recepção até o dentista colaborador que trabalha conosco. Então, a gente tem que aprender a lidar, passar a demanda do que é para cada um. E a gente não aprende isso quando a gente faz a faculdade. A gente é fazedor, a gente aprende só a técnica do que a gente trabalha. Então, quando vem alguém que trabalha com a gente em gestão, a gente vai trabalhar a parte do financeiro, do cálculo do gasto que a gente tem, da maneira de lidar, da maneira de contratar uma outra pessoa para poder estar com a gente, para fazer a coisa fluir redondinha, sabe? Então, esse processo da gestão, ele é fantástico e ter alguém com a gente é sempre bom. Tomara que todo profissional da medicina ou da saúde como um todo tenha esse tipo de visão, porque você querer cuidar de tudo, né, da clínica ou do consultório, não vai dar certo em algum momento. Então, você tendo ali um profissional, você já fica bem mais amparado e bem mais orientado. Parabéns aí a Carla, viu? A Carla que já está no ramo da saúde há muito e muito tempo, né? Doutora Renata, por que pode ocorrer perda dos dentes? Essa é uma dúvida muito comum também. Você pode responder para a gente? Sim, é aquilo que eu te falei. A gente pode ter a perda por um acidente. Você pode ter a perda por cárie e você pode já ter a agenesia do dente. A agenesia é a falta da formação do germe do dente mesmo, do dente permanente. Às vezes o dente de leite cai e o dente permanente não tem ele para nascer.
Então, a gente tem várias situações onde pode ter a causa da falta do dente. E o problema periodontal, né? Que é aquele problema de gengiva que o paciente tem a perda óssea, que pode levar à perda do dente também. Qualquer paciente pode usar implante dentário ou pode ter alguma objeção, como você falou agora, a questão do enxerto dentário, por exemplo? O implante, a princípio, ele pode ser para qualquer um, sim, a princípio. Aí a gente avalia a situação do osso, a estrutura óssea, né? Se o paciente tem essa estrutura óssea para receber o implante, se é possível fazer um enxerto, se o paciente tem alguma comorbidade que impeça de fazer. Caso ele não tenha, é feito todo o processo, né? O médico, um paciente mais idoso, que às vezes eu tenho paciente com mais de 80 anos que a gente faz o implante sem problema nenhum e fica super bacana, o paciente passa super bem. Então, idade não é problema, tanto o idoso quanto o jovem que às vezes nasce sem esse dente, põe o aparelho e precisa de pôr esse implante, não é empecilho. O que vai atrapalhar, de repente, alguma medicação que o paciente tenha ou algum tipo de comorbidade que o médico não permita que a gente faça um processo cirúrgico nele. Então, a gente tem esse processo com relação aos médicos também. Tem paciente que a gente precisa de um risco cirúrgico e precisa do aval do médico para estar fazendo. Olha aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar. No caso, quando for precisar do enxerto ósseo, esse tratamento, ele pode ser um pouco mais demorado? Sim. Depende do tipo de enxerto. Depende do defeito ósseo. Normalmente, tem casos que você já coloca, por exemplo, você vai fazer um enxerto ósseo para pôr um implante. Tem casos que você tem que fazer um enxerto para depois pôr um implante. Tem casos que você já põe um implante e põe um enxerto junto. Então, se você põe um enxerto, você tem que esperar cicatrizar para depois pôr um implante. Aí, para depois colocar a coroa. Se você já coloca o implante junto, você já ganha tempo ali. Então, cada caso é um. E esse enxerto, como é que ele é feito? Você pode dar detalhes? Por exemplo, vai tirar da parte do próprio corpo da pessoa? Sim. Como é que funciona isso? Às vezes, sim. Antigamente, o pessoal fazia esse tipo de enxerto, até nem faço. São enxertos mais complexos, mas já teve enxerto que se tirava da calota craniana, já se tirou o enxerto de várias outras partes. Quando você tira do próprio paciente, tem da região da mandíbula, da região do mento. E tem hoje, a gente tem os enxertos que a gente trabalha hoje de osso liofilizado, que é o osso em pó. Então, a gente usa esse osso e a gente trabalha com PRF, que a gente faz do próprio sangue, né, do paciente. Então, a gente consegue tirar parte de osso, às vezes tira uma quantidade menor de osso do paciente, mistura com esse osso em pó, e faz um bloquinho e consegue estar colocando ele ali no paciente. Então, hoje a gente tem muito recurso para poder estar trabalhando com isso. Quando a gente fala da questão do implante dentário, ele vai ser para sempre esse implante dentário ou dentro de alguns anos ele pode precisar de algum reparo? Samuel, a gente faz, pelo menos o parafuso, a coroa pode ser que tenha que trocar, né? A gente faz para ficar, para que seja para sempre. Mas a gente não pode falar que vai ser para sempre, porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer da vida da pessoa. Olá, Samuel, boa noite. Falando sobre a questão do implante dentário, pode haver algum tipo de rejeição? Aqui é Tânia, mora no bairro Niterói. Tânia, obrigado, um abraço a todos. O bairro Niterói, programa ao vivo, recebendo hoje a doutora Renata Faria, e ela responde sobre essa possibilidade de rejeição na questão do implante dentário. Boa noite, Tânia. Então, muito se pergunta sobre a rejeição. A gente não fala em rejeição de implante, não. Pode haver perda? Pode. Por isso é importante o planejamento. O implante ele precisa de uma quantidade de osso suficiente que o suporte. Então, a gente tem que ter uma estrutura óssea boa, uma estrutura gengival bacana, para poder estar comportando esse implante ali. Então, é interessante que se faça essa análise prévia para que se tenha essa condição de se colocar o parafuso ali para que não se tenha essa perda. Legal. Bom, o Arthur está me dizendo aqui agora que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. No final de fevereiro, nós tivemos aqui em Divinópolis a inauguração do ABC Plus, que foi muito sucesso, inclusive com a participação da imprensa num coquetel presente, onde vários médicos também estiveram presentes aqui na Avenida 21 de Abril, onde era o antigo Colégio Leão 13. Eu tive a oportunidade de gravar uma curta e objetiva entrevista com o senhor Valdemar Martins do Amaral. Aliás, foi um bate-papo muito agradável. O Valdemar me contava da sua experiência em outras entrevistas aqui em Divinópolis, né? E ele falava aqui dessa nossa participação. O Aleph coloca agora pra gente uma curta e objetiva entrevista. Bom, vou conversar agora com o senhor Valdemar Amaral. Estamos aqui no coquetel do lançamento da imprensa. Senhor Valdemar, fala aqui para o público da TV Candidez, programa Mostra Grátis à Saúde. Que loja é essa que o divinopolitano vai conhecer a partir dos próximos dias? Olá, boa noite, Samuel. Você, Samuel do Vale, você, é com prazer que eu recebo você aqui, da Mostra Grátis, né? Então, TV Candidez, então, assim, é com prazer que eu dou, assim, o primeiro passo. A história é da seguinte forma, pessoal, é que nós estamos, essa aqui é a loja da quarta geração do supermercado. Nós estamos considerando assim. O supermercado que nós trouxemos para cá em 1982 era um supermercado, lojas de supermercado, montamos várias lojas de supermercado. Passou mais um tempo, né, nós entramos com o hipermercado, que foi a loja 7, né, a loja da Rua Goiás, ali pequena com Piauí mesmo, né? Piauí. Então assim, então foi a primeira loja de hipermercado. Depois veio o atacarejo. E agora o ABC Plus. Esse ABC Plus é uma loja para qualquer pessoa, mas são de produtos altíssima qualidade, está em obra ainda, não está assim. O pessoal está em obra, mas o pessoal está montando. Né? E é uma loja que você não precisa ir em Belo Horizonte, não precisa ir em São Paulo, e nem no exterior. É uma cópia nos Estados Unidos, loja dos Estados Unidos, para ser um gourmet. Ele é apenas gourmet, ele não tem nenhum produto que não seja de alimento. Né? Então, nós temos a salada, tem parrilha, tem almoço todo dia, café da manhã todo dia, café da tarde, né? E temos sushi e pizza à noite e toda a linha de produto. Aqui deve entrar aqui uns 12 a 15 mil itens de produto, né? Que vai atender todas a linha de queijo muito perfeita, linha de vinhos. Tem uma adega aqui maravilhosa, a melhor do estado de Minas Gerais, com certeza, e com variedade, e muito bom, preço muito bom. Então, nós estamos lançando essa aí, o ABC Plus, e eu depois de 55 anos. Muito bem, obrigado aí ao Aleph. Parabéns ao senhor Valdemar Martins Amaral, ABC Plus, portanto, sendo inaugurada agora no final de fevereiro. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos em janeiro a questão do Janeiro Branco, que remete à questão da saúde mental,
O médico Dr. Vladimir Costa e Silva. Essa entrevista você também pode acompanhar no canal no YouTube. Nós tivemos com a doutora Nayara Gonçalves, médica geriatra, que, aliás, foi uma entrevista muito pontual, onde ela destacou a questão do Alzheimer, que o tratamento é da pessoa, mas o cuidado é de toda a família. Outra entrevista que tivemos agora no mês passado foi com o naturopata Ramon de Assis. São profissionais que você pode acompanhar no canal no YouTube. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença da doutora Renata Faria, da RF Odontologia. Nós estamos falando sobre a questão da reabilitação oral, sobre a questão do implante dentário. Doutora Renata, existem exames que devem ser feitos quando a gente fala da questão do implante dentário? E que exames são esses? Então, tem pacientes que a gente precisa mais dos exames de imagem, né? A gente precisa dos exames de imagem e vai muito da saúde de cada paciente. Pacientes com alguma alteração, a gente precisa de exame de sangue, né? Para saber questão de coagulação. Tem algumas medicações que os pacientes usam que a gente precisa também ter algum cuidado. Então, a gente cuida muito do paciente hipertenso, do paciente diabético, do paciente que usa, tem algumas medicações para osteoporose que a gente tem que ter cautela com a medicação que é usada. Não vou entrar em muito detalhe aqui, mas a gente tem que ter cuidado com essas medicações. Então, a gente trabalha com cautela com relação a isso. E os exames de imagem, que dependendo da região, e quase na maioria das vezes, a gente pede tomografia para poder estar fazendo os implantes também. E como é feita essa questão da recuperação do implante? Porque é um procedimento mais cuidadoso, né? E que leva, às vezes, tempo, né? Não vai num primeiro momento, já resolve tudo e já está pronto. Não, não, não. Como é que é esse processo, esse passo a passo? Então, é onde a gente fala da questão da reabilitação, porque a gente tem casos que a gente precisa do enxerto. Tem casos que a gente faz na mesma sessão, a gente faz o enxerto ósseo e o enxerto de tecido gengival. Mas vou te falar que na maioria das vezes é tranquilo. O paciente tem muito medo, né? Porque fala que vai mexer na boca, o pessoal antigamente tinha muito medo de dentista. Mas a gente tem tanto sucesso com relação ao pós-operatório, a gente entra com tudo redondinho, com o exame certinho, com a medicação certa, o paciente consciente do que vai ser feito, das observações que tem que ser depois. Não é um procedimento dolorido, só tem que ter cuidado com relação à mastigação, com um certo repouso nos primeiros dias, com relação aos pontos, mas é muito tranquilo. Por que não? Qual que é a principal causa de um paciente precisar de um implante dentário? É um trauma, é um acidente? Na sua opinião e pela sua experiência aí já de 25 anos como profissional da odontologia? Samuel, tem de tudo. Tudo, tudo, tudo. A gente tem o paciente mesmo que perdeu os dentes jovem. Quando a gente faz os protocolos, né, a gente atende muito o paciente que usa prótese total. A gente pensa que o implante dentário vai só a partir da pessoa já idosa, a partir de 60, 70 anos. Não é sempre assim. Não, a gente tem paciente de 20 anos que não tem os laterais e nasceu sem os dentes, coloca um aparelho, ajusta o espaço daquele dente e a gente coloca os implantes. Eu não trouxe as imagens, né? A gente tinha que ter trazido as imagens para mostrar. Tem muito caso bonito e o paciente falta aqueles dentes. Aí, no caso, você pega um paciente jovem, você tem que fazer um enxerto de tecido gengival, porque, às vezes, por não ter o dente, o osso é fino. Então, você precisa completar para dar aquele perfil bonito do tecido gengival, porque não adianta só colocar o dente, né? A gengiva tem que estar bonita. Então, a gente trabalha isso no paciente jovem. A gente tem o paciente idoso que perdeu os dentes lá atrás, naquela época que o dente doía, se tirava o dente. Você tem a pessoa que sofreu um trauma, você tem um paciente que bateu a boca na beirada da piscina quando era criança e quebrou o dente. Então, usou um dente na pandemia. O que eu tive de paciente com dente fraturado, que tinha pino e coroa, estresse mesmo do dente fraturar, porque já tinha uma reabilitação antiga. Você tem que tirar e colocar um implante. Então, isso é multifatorial. É muito caso. E depois de um implante dentário já colocado, essa pessoa vai ter uma vida normal, vai poder comer de tudo, ou por ser um implante, tem que ter algum tipo de recomendação especial? A gente pede para ter cuidado, né?
eu falo que a gente tem que ter cuidado com os dentes naturais da gente, por que não ter com o implante? É uma coisa que foi colocada ali, né? Eu peço, por exemplo, vai morder uma maçã, corta a maçã, corta pedaços menores, a goiaba, pedaços menores, cuidado com o torresmo, mas eu vou te falar que o paciente tem uma vida normal, sim. Ele pode morder, ele pode mastigar, a gente só pede para ter uma certa cautela. A gente pede para ter cautela, mas o paciente pode mastigar, sim. Ele vai mastigar e ele vai ter aquilo de volta, aquela sensação de morder de volta. É muito bom. Ô, Renato, eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar outros colegas seus dentistas e o que eu observo, e não sei se você compactua também dessa ideia. Antigamente, tipo 40 anos atrás, a impressão que a gente tinha é que o profissional da odontologia via resolver a questão extraindo os dentes da pessoa. E na odontologia, isto mudou de um tempo para cá. Muito. Parece que eu percebo que os profissionais dessa nova geração, que é uma geração sua, valoriza nem que seja um pedacinho de dente da pessoa. É por aí? E por que teve essa mudança na valorização de um dente da pessoa, às vezes restaura, mas mantém aquele dente? É por aí esse pensamento? Samuel, eu sou conservadora. Se eu puder manter, eu mantenho. Eu sempre mantenho, se eu puder, manter o dente do paciente. A gente tira se não tem jeito, sabe? Antigamente, eu falo que a gente hoje tem muito recurso, né? Como na medicina tem, a odontologia também tem. Quando eu me formei, eu falei que eu trabalhei na geração do rote, na geração da ponte fixa, e hoje a gente faz os implantes. Então, eu vim evoluindo com o tempo também. Então, hoje a gente trabalha o implante, mas a gente trabalha muito manter o que se é saudável, que está na boca natural, né? Então, de uma leva, tem essa visão, ainda tem os que tiram, sabe? Ainda tem os que tiram os dentes. Parece que é mais fácil já tirar tudo de uma vez, né? Depois, antigamente falava-se muito no roxo, na dentadura já de uma vez para essa pessoa, e até pessoas jovens também. Nossa, teve muita gente que foi mutilado, sabe? Isso é uma necessidade, né? Às vezes, né? Às vezes por falta de condição, às vezes por falta do conhecimento do profissional que atendia, mas não era o conhecimento do profissional, não, era o que se tinha para a época. Né? Aquela época tinha aquilo para se fazer. Na faculdade, isso já começou a ser discutido entre vocês alunos também? Sim, sim. Onde eu estudei, sim, a gente sempre tinha muito isso. Eu acho que é por isso que eu tenho esse perfil conservador. Mas se faz sempre o que é melhor para o paciente, você sempre passa para ele. Você não tem só um plano de tratamento, não. Você tem várias opções, porque dependendo da demanda dele, ele tem várias opções e várias linhas que pode fazer, que todas normalmente vai dar certo. E tem que ter custo-benefício. Então, você tem que passar para ele e, em comum acordo com a gente resolveu o que é melhor para ele. Legal, eu vou ter que chamar agora o nosso último e breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão porcelana ou resina. Daqui a pouco a gente volta aí na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Deixa eu chamar aqui outras entrevistas que você pode acompanhar aqui. São profissionais que passam aqui pelo Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos, por exemplo, uma entrevista pontual sobre a questão do cuidado da saúde do homem com o médico urologista Dr. Daniel Maia. Ele não só falou da questão do câncer de próstata, mas também falou sobre a questão do cálculo renal. Outra entrevista foi com o Dr. Cláudio Roberto Almada, médico cirurgião bariátrico. E tivemos também, dentro da questão do Outubro Rosa, a entrevista com a doutora Adriana Franco do Amaral, médica do Mamocentro, que esteve conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. E hoje eu estou tendo o prazer de receber a profissional implantodontista, a doutora Renata Faria. Está conosco aqui hoje, falando sobre várias questões, da questão ligada à reabilitação oral e do implante dentário. Doutora Renata, qual que seria o melhor? Porcelana ou resina? É uma pergunta recorrente no consultório? É. Muito. Cada caso vai ser um caso. Cada caso um caso. E aí, como é que é essa decisão de porcelana e resina? Vamos explicar para a gente o que seria a porcelana e o que seria a resina, para quem está acompanhando a gente aqui agora ao vivo? Então, a resina é um tratamento que a gente faz à mão livre. É um material que o paciente chega e você mesmo executa dentro do consultório. A porcelana, você faz um preparo no dente do paciente, faz uma moldagem ou um escaneamento e é feito no laboratório e depois cimentado nos dentes. E qual seria a durabilidade, por exemplo, das lentes de porcelana? É uma durabilidade que também, assim como você falou agora há pouco no primeiro bloco, vai depender muito do comportamento desse paciente? Sim. Ele tem que ter alguns cuidados mais especiais? Aí você perguntou sobre o implante, sobre o cuidado de comer qualquer coisa com o implante e o cuidado de se comer qualquer coisa com a lente, né? Parece que com a porcelana o cuidado é um pouco maior? Estou fazendo um comparativo, porque o dente do implante, ele é porcelana também. O da lente também, só que a lente ela é bem mais fininha. Ela, quando cimentada no dente, ela é muito resistente. Mas eu não vou virar para uma pessoa e falar com ela, você vai morder qualquer coisa. Tem que ter um cuidado, porque é uma coisa que foi colocada ali sobre o dente, né? Então, de repente, se você morde alguma coisa de mau jeito, alguma coisa, ela está cimentada sobre a estrutura do dente. Então, ela requer um cuidado, né? É muito bem feito, é bem adaptado, mas tem que ter o cuidado mesmo com coisas mais duras, né? O paciente bruxista, que é o paciente que range muito, ele tem que ter um certo cuidado maior, um cuidado maior com essas lentes, do mesmo jeito que ele tem que ter com as lentes de resina. Então, se você virar para mim e falar assim, quanto dura? Dura muito. Se tiver o cuidado adequado, se for feitas todas as instruções que a gente passar com relação à manutenção, todos os dois duram muito. A porcelana, ela tem uma característica de manchar menos, de manter o brilho mais tempo. A resina, normalmente, o paciente volta no consultório de tempo em tempo para fazer uma limpeza, a gente faz um novo polimento, mas a gente consegue também uma durabilidade grande. Vai dos hábitos alimentares desse paciente. Alimentação ácida, paciente com algum tipo de refluxo, alimentação com muito pigmento. Então, tudo isso também interfere. Interfere nos dentes naturais, interfere nos dentes também que são colocados. E qualquer pessoa pode se beneficiar, por exemplo, das lentes de porcelana ou pode existir alguma contraindicação? Não existe contraindicação. Por exemplo, você pode fazer uma reabilitação num paciente todo em porcelana. Vai da indicação mesmo. Eu gosto muito de fazer a porcelana no caso, por exemplo, daquela pessoa que tem dentes de cores diferentes, porque fez um canal num dente, fez no outro. O dente, antigamente, se fazia um canal, deixava muito material do canal na coroa do dente, o dente ficava escurecido, né? Você via muito aqueles pacientes com dente que às vezes ficava muito escuro. Então, é uma indicação bacana para a porcelana, para você voltar aquele sorriso, ter aquele sorriso harmônico. E tem pacientes que têm os dentes bem bonitos e às vezes precisa de ajuste pequeno. Não justifica você desgastar um dente para poder colocar uma porcelana. É feito na resina, que fica também bem bonito. Tem algum que tem mais vantagem sobre o outro, de porcelana ou a resina?
Essa vantagem vai da indicação. Vai da indicação. Tem gente que acha que vai pôr porcelana e que vai resolver todos os problemas do mundo. E não é assim. Também, se você vai colocar resina, não vai resolver todos os problemas do mundo. Tudo requer cuidado, manutenção, para poder durar. Facetas de resina têm uma durabilidade maior? Não, a porcelana tem uma durabilidade maior no geral. Mas ela tem uma durabilidade maior, mas ela requer também um desgaste maior da estrutura do dente. Então, normalmente, você precisa de um tratamento muito mais amplo para pôr essa porcelana do que para fazer uma resina. Então, se você precisar fazer um ajuste na resina também, ele é bem mais simples. Olá, Samuel, boa noite. Chegou agora mais uma pergunta. A resina deve ser trocada de quanto em quanto tempo? Com o passar do tempo, a gente percebe que ela pode mudar de cor. Obrigado e parabéns pelo programa. Deu para entender a pergunta aqui do telespectador? Eu não posso falar para você quanto tempo que ela vai mudar. Mas a resina, ela pode mudar um pouco de cor? Pode, depende do hábito alimentar. Se você tem uma dieta muito ácida, se você tem uma dieta com muito corante, com muita coisa, ela pode mudar de cor. Igual eu comentei no início, teve uma pessoa que voltou no consultório essa semana porque ele quebrou uma resina que tem 15 anos que está intacto na boca dele. Então, assim, manteve, ficou bonito só com esses polimentos que a gente faz no decorrer dos anos, né? Ele, com hábitos bons, durou esse tempo todo. A porcelana, ela não pega esse pigmento, então ela dura também. Então, te falar assim, de tanto em tanto tempo você tem que trocar a resina. Não, ela vai ser trocada de acordo com a demanda da necessidade do que está ali. Você falou agora há pouco sobre os corantes e é quase que impossível a gente não falar dos refrigerantes, principalmente à base de coca e também de café. Refrigerante e café podem trazer aí, com o passar do tempo, uma mancha, não só na resina, mas no dente como um todo, se não tiver uma escovação correta logo em seguida, depois do uso? Como é que é a sua opinião sobre isso? Tanto a Coca-Cola quanto o café tem muito pigmento. Então, muitas das vezes a gente vai fazer limpeza no dente natural. Você vê que os dentes estão todos manchadinhos ali, mas a gente faz a limpeza limpa. A questão da Coca-Cola é que ela é corrosiva mesmo, aquela pessoa que toma muito Coca-Cola e que tem, às vezes, hábitos de alimentos muito ácidos, né? Uma outra coisa que a gente vê também hoje está na moda, a cúrcuma, né? O pessoal usa muito corante, a cúrcuma, essas coisas também tem muito pigmento que também mancha Seria um o pouco. açafrão. O açafrão. Também mancha um pouco. Legal. O Alf colocou para a gente ali o contato da doutora Renata Faria, né? No Instagram, @odontologia_RF. Renata, a gente já está caminhando para o final do programa e sempre no final do programa eu gosto aqui de pedir o telespectador, né, que sempre gosta de ouvir aqui, qual que seria a mensagem final do nosso entrevistado, no caso da nossa entrevistada de hoje, sobre esse tema da reabilitação oral e do implante dentário. O que de mais importante, na sua opinião, deve ficar marcado para quem acompanhou essa sua entrevista? Hoje a gente trabalha, a RF Odontologia a gente está na Rua Piauí, né? Com uma equipe muito bacana. Nós temos uma equipe multidisciplinar, nós trabalhamos com a endodontia, com a ortodontia, com a pediatria, com a parte protética. Então, a gente tem uma equipe que trabalha com tudo. Então, a gente passa para a pessoa que precisa de um tratamento odontológico que procure um profissional que queira vestir a camisa dele, né? Dar uma qualidade de sorriso, fazer o melhor por ele, não deixar de fazer não fazer um tratamento só, eu quero arrumar esse dente, eu vou arrumar só esse dente, deixar o todo. Uma pessoa que vê o paciente como um todo mesmo, para trazer um benefício de mastigação, de estética de sorriso, uma qualidade de vida para ele mesmo, porque começa na boca. Então, eu acho que é isso, tratar o paciente como um todo ali. Legal, muito obrigado pela sua presença, agradecer mais uma vez aqui a presença da Carla, a presença aqui da Lídia, né? Lídia, que é filha aqui do João Carlos Ramos, o poeta aqui de Divinópolis, já foi presidente, né, da Academia Divinopolitana de Letras. Ele continua lá envolvido, né, com todo mundo da ADL. Parabéns aí a toda a sua equipe. Manda um abraço aí para o seu marido, Everson, né? Everson. Isso. Famoso chumbreca aqui de Divinópolis. Quem não conhece o chumbreca, né, da MX72, tivemos a oportunidade de estudar juntos lá no
extinto Frei Orlando, manda um abraço para ele, tá? Renata, muito obrigado pela sua presença. Eu viu? que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Mas lembrando para você que essa entrevista você vai rever na nossa reprise no próximo sábado, a partir de 1h. E breve vai estar também no nosso canal no YouTube. Boa noite, doutora Renata. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite para você que nos acompanhou, hein? A gente volta na próxima terça-feira, se Deus quiser. Até lá. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.